Agora, nós vamos aprender a outra estrutura, né? A série é unidimensional. Já a estrutura, o data frame, ele é a nossa estrutura tabular, né? Duas dimensões. Toda a mineração de dados, toda a ciência da mineração de dados, ela trabalha basicamente com dados tabulares em duas dimensões, né? Dados matriciais. Então, o data frame ele é um bom suporte para preparação de dados, para mineração de dados, tá? Então, o data frame ele é uma estrutura rotulada, mas ele tem rótulo nas duas dimensões. Ele tem rótulo de linha, o índice, e rótulo de coluna, que é o nome da coluna, tá? Ele é o mais utilizado, né, durante aí do pacote Pandas. Pode ter vários tipos de objetos para criar ele. Eu posso criar a partir de um dicionário, de um array, de uma lista, de um dicionário ou série, né, de um array 2D e assim por diante. Eu posso usar um outro data frame para criar um terceiro data frame, tá? Assim por diante. E eu posso, durante a criação, indicar o nome já o índice, né, das colunas e também o índice das linhas e o nome das colunas, tá? Então, aqui nós vamos ver alguns exemplos. Então, criar um data frame a partir de um dicionário contendo séries, tá? Então, lembra, eu posso pegar várias séries, né, aqui, que estejam dentro de um dicionário e transformá-la automaticamente em um data frame. Então, nesse caso, eu tenho um dicionário onde a chave col 1, coluna 1, recebe uma série com 3 números float. A coluna 2 recebe uma outra série com um pouco mais de números, tá? E aqui vocês observam que eu estou colocando os índices dessa série e os índices dessa série. Qual é a lógica aqui? O Pandas ele vai utilizar as chaves do dicionário agora para criar as colunas. E o índice das séries A, B, C, ele vai somar esses dois e pegar os valores únicos dentre esses. Então, aqui tem A, B, C, ele vai ignorar esse A, B, C e vai acrescentar o D. Então, nós teremos 4 linhas A, B, C, D. E ele, no encontro das colunas versus as linhas, ele vai preencher os valores que ele encontrar no dicionário, tá? Então, nesse caso aqui, olha, nós vamos preencher, vai criar um data frame. Então, observa, aqui eu tenho essa primeira coluna, a segunda coluna, e aqui, ó, o índice ficou A, B, C, D, as colunas ficaram 2 colunas, porque são as duas que estão aqui como chave do meu dicionário, e essa, quando eu chamo o DF, tá? Ele imprime a estrutura tabular, ó. Colunas, né? Colunas 1 e 2 e o índice ABC, tá? Lembra que ele vai preencher, uma vez que eu informei o rótulo das linhas e colunas, como esse aqui não tem um objeto correspondente ao índice D, então, na coluna 1, para o índice D, que é esse aqui, ele não tem um valor correspondente, ele trouxe um not a number, tá? Aqui, um outro exemplo, tá? Onde, ao invés de eu simplesmente deixar ele criar com todos os índices possíveis daqui, eu posso indicar, né, quais índices eu quero que ele utilize. Então, embora tenha a coluna A, B, C e D, eu quero que ele coloque o D primeiro, depois o B, depois o A, tá? Então, ele vai seguir essa ordem. Sempre que você indicar um índice, ele será a regra que o data frame vai observar, tá? Então, aqui eu coloquei DBA, então ele vai ignorar todos os Cs, não vai trazer os objetos, né, os valores correspondentes ao índice C das duas séries, e ele vai trazer, então, só o B, D, A, e na ordem que você colocar aqui, tá? Então, aqui é a forma de você guiar o processo de construção do seu data frame, é informando o índice e informando as colunas, ok? Aqui, eu estou, além de informando os índices que eu quero, eu estou informando também as colunas, tá? Então, veja aqui, ó. Nesse caso, eu coloquei BDA e informei também a coluna. Se eu tirar o A daqui, ok? Ele vai desaparecer do meu data frame criado. E se eu tirar uma coluna daqui, também ele vai desaparecer. Essa lista de colunas vai ser também a regra para o meu data frame.
embora eu tenha duas colunas no dicionário, eu disse para ele, quando eu chamei o construtor do DataFrame, para que ele olhe esses dados, mas ele só escolha esses dois índices e ele só use essa coluna, tá? Então, você tem essa liberdade de fazer todo esse controle em cima do processo de construção. Nesse caso, nós estamos fazendo uma construção de um dicionário de uma série. Poderia ser um dicionário de lista também, tá? Aqui pode ser uma série ou uma lista, o comportamento vai ser, né, muito similar. Diferente da lista, a gente não tem... É igualzinho, porque eu passo o índice e aqui é posição versus posição, né? O alinhamento aqui é por posição, entre a lista e o índice. Daria a mesma coisa, o mesmo resultado. Se eu passar no índice o nome de uma coluna que não existe, e aqui também, né, no meu índice, um índice que não existe, eu vou colocar o índice M aqui, ele vai criar essas entradas de coluna e de índice para mim, mas elas estarão preenchidas, né, com dados not a number, né? Então, observa, eu não tenho aqui, eu peguei D, né, que só tem na coluna 2, como a da coluna 2 ele não está not a number, veio. Acrescentei a coluna 3, como não tem nenhuma chave aqui apontando, né, no dicionário uma coluna 3, toda a coluna ficou vazia. Mas ela existe na estrutura, só que com valores armazenados dentro dela, um indicador de vazio, tá? Okay? E ele criou uma linha para mim. Apesar de não existir um índice para essa linha dentro do dicionário, ele criou uma linha chamada M com valores vazios. Aqui, olha só. Vamos pegar o exemplo que nós fizemos para você lá, William, né? Eu vou pegar essas duas séries aqui, tá? Usando um exemplo mais próximo da realidade, né? Então, aqui, olha, eu vou criar um dicionário aqui, data ou dados igual então isso aqui vai ser a nossa chave, né? Aqui eu vou colocar 2 pontos. E aqui, então essa aqui é a nossa série, e aqui eu vou colocar a vírgula, vou transformar isso aqui em outra chave. Vendas, 2 pontos. E vou fechar aqui a chave. Então, aqui nós temos o nosso dado, né? Então, a partir dele, nós podemos criar, então, um data frame de vendas, né? Então, DF vendas, DF comissões, né? Vou colocar aqui. Igual, né? pd.data frame. E nós vamos chamar aqui dados. Ok? E aqui, ó, aquilo que nós comentamos, né, da operação de série, né, dentro de uma série, então eu posso vir aqui agora, ó, né, nesse meu data frame e dizer assim, ó, PF comissões, e aí eu quero criar uma coluna nova nele chamada comissão. Ela vai ser igual, né, o DF. Aqui eu posso chamar como se fosse um atributo, tá? Ok?
se eu não tenho espaços em branco no nome, aqui das colunas, se você tiver espaço em branco ou caractere especial aqui, você não pode fazer isso aqui. Mas se você não tiver, ele permite o acesso via atributo assim, tá? Nós vamos aprender isso um pouco mais, mas só já seria o percentual de comissões vezes, né, o DF comissão, ponto, né, como é que chama? Vendas, né? Ok? O que aconteceu aqui? Foi uma série que corresponde a essa coluna, vezes a outra série que corresponde a outra coluna, tá? Então, a outra forma de você chamar isso aqui seria assim, tá bom? O resultado é o mesmo. Tranquilo? Eu posso, então, criar a partir de um dicionário de série, mas eu posso também ter um dicionário que seja apenas de uma lista ou de um ND Array, tá? Ok? Então, assim como eu fiz com a série, eu posso ser aqui uma lista ou um ND Array, um NumPy Array. O comportamento vai ser muito similar, tá? Ok? Colo 1, colo 2. Veja que ele mesmo criou um índice 0, 1, 2, 3 para mim, tá? E se eu quiser passar um índice, o detalhe é que eles têm que ser do mesmo tamanho, tá? O índice aqui tem que ser do tamanho dos arrays, tá? Ok? Então, quando eu trabalho com listas, ele não consegue alinhar os eixos, porque não tem rótulo. Então, eu preciso, literalmente, que todos os objetos tenham o mesmo tamanho. Quando eu trabalho com série, não precisa ter o mesmo tamanho. Como eu tenho um índice, ele faz o alinhamento pelo índice. Então, eu posso ter um registro aqui e 100 mil aqui. Ele vai conseguir criar o data frame, tá? Mas aqui, ele tem que ter tudo igual, tá? Então, todas as listas precisam ser do mesmo tamanho. Ou todos os arrays do mesmo tamanho para cada uma das colunas. Em geral, a gente não fica dando esses prints aqui que eu estou fazendo. Aqui, didaticamente, eu estou mostrando o que é o índice, o que é as colunas, só para vocês ver qual é a estrutura, tá? Mas quando a gente está trabalhando, a gente acaba não usando esse método. Em geral, a gente já chama só o DF. Sempre que a gente quer ver o conteúdo, né? A gente pode chamar o DF assim. Aí ele vem, né? Já o conteúdo. Algumas vezes a gente faz o print DF, tá? Aí você vai pegar aquele visual que você mais gosta, né? Tem o print DF, tá? DF ponto, acho que é to string. DF to string também, tem outra forma de imprimi-lo, tá? Ok? Então, depois você vai vendo aquela que mais te apetece, né? Que você mais prefere. E às vezes, como você tem data frames muito grandes, a gente geralmente não exibe todo ele. Geralmente, ó, se eu quero apenas 2 linhas, sei lá. Então, a gente vai aprender a fazer isso aqui, tá? Se eu quero ver o início dele, eu vejo assim. Se eu quiser fazer o final, eu posso chamar o cauda. A gente vai ver isso aqui logo. Tá bom? Para exemplo didático, nós estamos trabalhando com data frame com pouquíssimas linhas, para vocês conseguirem captar o entendimento, mas quando a gente for fazer os exercícios de análise, nós vamos pegar arquivos com milhões de linhas, e você não consegue exibir 1 milhão de linhas, então você vai usar esses padrões aqui, tá? Caso você tenha uma matriz estruturada, que é um tipo de array com vários tipos de objeto, então aqui eu posso ter um array de tuplas, né? 1, 2, 3, aqui tem 3 valores aqui dentro, e cada valor corresponde a uma tipologia diferente, né? Então,
Nesses casos aqui, se você tiver uma situação onde você tem esse tipo de estrutura, que é muito incomum, tá? Ele também é capaz de detectar essa estrutura e já criar um data frame para você, né, adequado, tá? Funciona a mesma coisa, se você passar o índice, tá? Ele vai utilizar aquilo como índice, se você indicar mais colunas, ele vai também, né, trazer ali as colunas de acordo com os nomes e as quantidades que você passou. Tá ok? Se você quiser, precisar, você pode criar um data frame a partir de uma lista de dicionários, tá? Então, observa que aqui eu tenho um dicionário. Aqui é muito comum essa estrutura aqui, é muito parecida com a estrutura de um arquivo JSON, né? Vocês lembram do arquivo JSON? Ele é uma lista de dicionários, né? Que a gente vai depois trabalhar. Então, é possível, né, criar um data frame a partir disso, dessa lista. Então, aqui, olha só, ele vai pegar para cada chave, ele vai criar uma coluna, né? E para cada valor, ele vai preencher um registro. Então, esse primeiro dicionário da lista será a primeira linha, esse cara aqui será a segunda linha, e quantos aqui tiverem. Então, nesse caso aqui, ele vai indexar 0 e 1, porque eu tenho duas linhas, e aqui ele vai gerar o meu dicionário, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui, deixa eu pegar a API de localidades aqui, vou pegar a lista de, vamos pegar uma lista de estados aqui pra gente, que é cadê? Regiões UF. Né? Aqui é uma estrutura de lista, né, de dicionários, né? Vamos ver como é que ele vai reagir aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui é estados, lista igual, isso aqui. Ele tem várias linhas aqui, ele não trouxe a quebra de linhas, vamos... Ok. E vamos criar aqui um data frame, né? df estados igual, né? pd.dataframe, né? Maiúsculo. É a primeira inicial. E nós vamos passar aqui o nosso... como é que eu chamei aqui a variável? Estado lista. Aqui tem dicionário alinhado, né? Vamos ver como ele vai se comportar aqui no... Ele conseguiu lidar com ele direitinho, né? Aqui, ó. Então, essas colunas aqui, ele desempacotou elas direitinho, e aqui ele pegou todo o conteúdo, né? Ok? E tratou como se fosse um valor para a região, ok? Mas ele pegou cada uma delas e entendeu que era uma coluna e montou aqui para a gente a nossa lista. Lembrando que se você quiser, se você especificar quais são as colunas, né? Então ele vai criar ou vai trazer só aquelas colunas que você pediu, ou se você especificar o índice, ele vai trazer só aqueles índices que você quiser. Nesse caso aqui, se eu quiser trazer só a sigla e o nome, tá? Ao criar o meu data frame, nós podemos aqui
fazer a criação do data frame, perdão, deixa eu pegar ele aqui, passando, né, só quero essas duas colunas, como por exemplo. Então, aqui eu vou... Deixa eu tirar isso daqui. Para que aqui eu vou passar o parâmetro columns igual, e aí eu quero apenas, como é que chama aqui? Sigla e nome. Ok? Caso você tenha um dado que foi agregado, né? Aqui, por exemplo, você pode usar criar um data frame a partir de um dicionário em que a chave do dicionário não seja um valor, mas uma tupla, tá? Esse aqui é um uso um pouco mais avançado de data frame, mas acontece de você ter data frames com índice múltiplo, tá? Ou multi-indexado, e é o caso aqui, ó. Imagina que aqui eu tenho uma estatística de Covid do primeiro bimestre, janeiro, segundo bimestre, primeiro bimestre, fevereiro, segundo bimestre, março e segundo bimestre, abril. E dentro dele, tá, eu tenho os valores agrupados por região, né? Sudeste, região centro-oeste. Então, em vez de usar apenas um valor para o nome da linha e um único valor para o nome da coluna, eu estou usando um índice multiníveis para a linha e um índice multinível para a coluna, tá? Isso é possível usar no data frame. Então, eu estou criando aqui um dicionário onde cada índice de linha é multinível, ele tem, primeiro nível é bimestre, segundo nível, nome do mês. Aqui, bimestre, nome do mês. E, na coluna, o primeiro nível é a região, segundo nível é o estado, tá? Então, aqui é possível criar esse tipo de data frame. Então, observa aqui, tá vendo? Ó, ele é SE, Rio, São Paulo, Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso. Aqui eu tenho o primeiro bimestre, segundo bimestre. Janeiro, fevereiro, março, abril. Tá? Então, é possível ter data frames nessa estrutura e acessar os objetos dele usando esse tipo de chave. Então, se eu quero aqui, ó, chamar o primeiro bimestre, tá? Eu quero tudo do primeiro bimestre, ele vai trazer o data frame com os dados de todos os estados no primeiro bimestre. Ok? Se eu quiser o primeiro bimestre, mas eu quero só janeiro, tá? Ok, eu quero o primeiro bimestre, mas só quero essa coluna aqui. Então, eu posso passar um multinível, né? Eu passo o nome da chave do primeiro nível da linha e aí o nome do nível na coluna. Ele trouxe para mim apenas janeiro e os dados de janeiro. E aqui eu posso agora entrar no nível das colunas, né? Ou, perdão, das linhas agora. Aqui eu filtrei as colunas, aqui eu estou filtrando as linhas. Então, eu quero que ele pegue agora apenas o sudeste. Então, ele pegou só esse pedacinho aqui agora, né? Só Rio de Janeiro e São Paulo. E se eu quiser pegar um item desse aqui, o valor, eu posso passar a quarta chave, que é o nome de São Paulo. Ele vai me retornar esse valorzinho aqui de São Paulo, tá? Então, não é tão comum você trabalhar. Geralmente, a gente trabalha com um índice só, um índice e uma lista de colunas, mas você pode acabar tendo situações como essa, e aí você já sabe como criar ou como acessar os valores dentro desse data frame. Tranquilo? Muitas vezes eu tenho série e eu quero que ela não seja tratada como uma série, mas eu quero que ela seja um data frame de uma série só, ou seja, um data frame de uma coluna só, tá? É como se eu pegasse um array unidimensional e transformasse ele num array bidimensional, só que com uma única coluna. Essa é a lógica, mas aqui não é um array, é uma série, né, que é transformada num data frame com apenas uma
coluna. Então, aqui, olha, eu tenho uma série, um dicionário aqui que tem os valores, né, de 0 a 25, e aí as letras correspondentes. Então, esses aqui são os valores, esse aqui é o índice dessa série. Então, eu posso chamar aqui um PD data frame e passar apenas a série, tá? Apenas essa série aqui, e ele vai se transformar realmente num data frame, só que ele vai ser impresso como um data frame, só que ele vai ser agora de uma outra natureza, de outra classe, e ele vai herdar o nome que eu dei para a série, o s.name, ele utiliza como nome para minha coluna. Você vê que ele usou o nome da série para a coluna e usou o índice e os valores corretamente aqui no meu data frame. Tá ok? Se você também tiver, né, um dicionário, você pode usar um método aqui chamado DataFrame from Dict. Até agora, nós passamos como dados o dicionário, mas ele existe um método dele chamado from Dict. Se você passar um dicionário também, aí ele já entende o dicionário e aí cria ali o seu DataFrame, é uma outra alternativa, tá? Então, aqui, ó, ele entendeu que isso aqui, cada uma é uma coluna, e criou cada um desses com valores de linhas, né? Então, aqui, ó, o A, né? 1, 2, 3, e o B, 4, 5, 6. Só que você pode passar uma orientação para ele aqui, tá? E aí ele pode fazer um efeito bem diferente, né? Então, olha só. Aqui, eu criei ele como ABC, tá? Deixa eu pegar agora o DF. Então, quando eu disse que a orientação, né, é o índice, ele, ao invés de usar isso aqui como coluna, ele usou como índice, né? E aí, esse cara chamou primeira coluna, segunda coluna, terceiro, né? Entenderam a lógica aqui? Então, eu posso passar assim, isso aqui vai ser entendido como coluna. Mas se eu passar que a orientação é index, ele vai usar isso como índice e os valores como colunas. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui, coluna 4. 4. O coluna. Então, aqui, então é possível fazer essas operações, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Então, o seguinte já veio. Aqui é só alguns exemplos aqui, criando novas colunas no DataFrame, tá? Então, aqui eu coloquei uma coluna 4, que é a soma, é a multiplicação do primeiro pelo segundo, e aqui é um teste booleano, né? Se primeiro for maior que 2 é true, se for menor é falso. Então, exemplo tranquilo de como você pode criar novas variáveis por qualquer operação ou expressão comparando colunas, tá? Quando você tem um data frame, dependendo da situação, é muito comum em análise de dados você reduzir volume de dados ou reduzir atributos, porque nem sempre todas as colunas que você tem lá você precisa, né? Às vezes você carrega um CSV ou uma tabela do banco que tem lá centenas de colunas, você precisa de 20 delas. Então, uma das formas de remover colunas de um data frame, tá? É através do comando del, tá? Então, você pode dar um del, né? Aqui eu mandei um del deletar a segunda, ele, dentro do data frame, removeu a segunda coluna, tá? Ou você pode fazer o comando pop, tá? Aqui, onde ele remove a coluna do data frame, mas armazena ela, né, numa variável. Aqui não tem coluna, não, chamei de primeiro, né? Primeiro, desculpa. Então, aqui, ó, eu chamei o pop, ele trouxe a coluna para cá, né? Então, aqui, ó, eu posso executar essa coluna. Então, aqui, era uma coluna, tá aqui os valores, mas ela foi removida do data frame, tá bom? São formas de você remover uma coluna de um data frame.
Para inserir um valor, se você quiser que uma coluna, né, ela seja toda preenchida com o mesmo valor, você pode acertar um valor escalar. Lembra que isso aqui é uma operação vetorial, né? Então, ele vai percorrer todos os registros e vai setar o valor 4, tá? Se você quiser imprimir, né, inserir um valor, né, aqui, inserir uma série que não possui o mesmo índice. Peraí, aqui nós temos primeiro. Eu removi essa primeira aqui, deixa eu pegar a 4. Qual que ficou aqui? Ficou terceiro. F.lock, né? df.lock. É que diferente da série, tá? O DF a gente precisa do lock, tá? Se eu for localizar pelo índice, pela posição aí, lock ou lock aqui, quando eu quero pelo valor, tá? Ok? Aqui ele está sugerindo que eu utilize uma outra, né? Aqui, ó, value set copy slice from data frame. Então, não é a maneira mais convencional de fazê-lo, tá? Então, aqui nós podemos... aqui existe A e B. Então, quando a gente tenta inserir, né, uma quinta coluna, tá? Aqui, né? E eu estou passando como valores dela uma série que não tem um índice, por exemplo, como o C, ele não vai acrescentar a linha C. Ele vai ignorar aquele valor de C, porque ele não encontrou no data frame, tá? Durante a criação, a gente viu que ele soma os índices e cria, né, linhas para cada índice. Mas uma vez que o data frame está pronto e você tentar inserir uma coluna, os valores que não forem encontrados no índice serão ignorados, que é o que aconteceu aqui. O valor C, que é o valor 4, não entrou aqui. E o valor A, que ela não tinha, ficou como not a number. Tranquilo? Aqui, se você tiver um array, né, com o mesmo número de linhas, na verdade, você pode inserir ele direto. Então, você tem não há problema, tá? Você pode inserir, mas tem que ter o mesmo número de linhas do data frame. Ele vai acrescentar no final. Colunas inseridas no final, em geral, né? Mas se você quiser, você pode usar a função insert, para ao invés de ele jogar no final, colocar numa posição específica, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero inserir, né, essa chamada primeiro como um nome cópia, e na posição 1. Então, ele vai inserir ali naquele ponto específico que você... primeiro... Como é que é o nome aqui? Eu deletei terceiro. Primeiro. Deixa eu colocar aqui na chamada... Vou copiar a terceiro. É que eu deletei a primeiro, só para... Então, uma cópia da coluna terceiro foi inserida aqui na posição 1, tá ok? Ó, 0, né? 1, 0, 1, e aí ele fica aqui. Isso é muito comum quando você tem variáveis, você está criando variáveis derivadas e você não quer que elas fiquem lá no final, porque fica muito difícil a leitura, você quer colocar elas do lado, tá? Daquelas variáveis que você se baseou. Então, você pode colocar na posição que você desejar. Aqui, eu trouxe aqueles arrays aqui para... Aqueles que a gente usou na aula passada, tá? Para a memória aqui, para a gente poder fazer alguns exemplos um pouco mais práticos, tá? Mais didáticos. Um método que o DataFrame tem para você criar um DataFrame, nós vamos ver vários outros, como ler de um banco e já criar um DataFrame, ler de um Excel, já criar o DataFrame, tá? Ler de um arquivo JSON, já criar um DataFrame. O Pandas tem vários métodos. Aqui eu estou mostrando para vocês inicialmente o read.csv, tá? Então, esse read.csv, ele tem uma quantidade enorme de parâmetros que a gente pode passar, tá? Para ele, como qual é o separador, quais são os nomes de colunas, se é para ele pular alguma linha, e assim por diante. Tem vários parâmetros. Quando a gente chegar na aula de
específica dele, né, a gente vai estudar ele um pouco mais a fundo. Aqui eu vou usar o básico dele. Nós vamos pegar esse total array aqui, né, esse arquivo, tá, o CSV que tem o total por estado, tá, é bem básica a estrutura dele. Ele está como separador ponto e vírgula, ok? E aqui, olha, eu estou dizendo para ele que a primeira coluna é o F, a segunda é o caso e aqui é o óbito, porque dentro desse totais por estado, eu não tenho o nome da coluna, tá? Então, aqui, totais, estado, array. Vou fazer só aqui rapidamente o... Então, observa, ele não tem um título, então, quando ele carregar, ele não vai saber o nome das colunas, o nome das colunas, tá? A primeira é o F, a segunda caso e a terceira óbitos, tá? Então, aqui, estou executando aqui só a criação do data frame, lendo um arquivo, e pode ser bilhões de linhas, tá? Depende da capacidade da sua máquina. E ele está listando aqui para mim os dados. Assim como nós criamos novas colunas aqui, né? Fazendo esse tipo de operação, né? Quinta igual essa mais essa, ou inserindo um array, ou inserindo, somando, ou multiplicando, e assim por diante. É possível utilizar esse método aqui, ó, que existe no Pandas, chamado assign. Eu chamo o data frame e chamo aqui um método assign e já digo o nome que eu quero para a nova coluna e a fórmula que eu quero de cálculo dela, ok? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu estou querendo calcular a taxa de letalidade para isso aqui. Uma das formas de fazê-lo, de forma mais básica, né, seria simplesmente criar aqui, né, fazer assim, estados, né? Isso aqui é o método tradicional, método mais comum de se ouvir, né? Então, eu posso falar assim, taxa de letalidade, né, é igual a estados dividido por, né, vezes 100. Aqui eu vou só mudar os nomes aqui para agilidade. Então, se eu fizer essa fórmula aqui, no final das contas, haverá na minha tabela uma coluna taxa de letalidade, não é? Com o valor desse cálculo. Divido horas por caso, multiplico por 100, eu tenho o percentual de letalidade da Covid naquele estado. Mas você pode utilizar esse método aqui, assign, né? E dentro do parênteses passar qual é a fórmula que você quer, tá? Aqui eu já estou somando várias coisas, né? Estado.assign, né? .head já, tá? Aqui eu já estou trazendo os 10 primeiros. Mas você poderia simplesmente fazer primeiro a operação, né? DF igual, opa, estados igual, né? Deixa eu mostrar o resultado aqui. O head para ele trazer apenas as primeiras. Então, ele executou a mesma lógica de cálculo, tá ok? Você pode usar os conceitos lá que nós aprendemos das funções lambda, aquelas funções que têm uma única instrução. E aí, o detalhe é que, quando eu chamo lambda x, esse x é cada row, cada linha do data frame, tá? Então, eu não precisaria fazer assim, estado ponto, o nome da coluna, tá? Mas aqui ele está operando linha a linha, aquela linha, a coluna ops, daquela linha, a coluna casos, né? Dividido por, ops dividido por casos vezes 100, tá? Então, deixa eu só fazer dessa forma para ficar mais didático. Você pode fazer dessa forma também. Ok? E aí nós temos o resultado. Tá? Então, essa é uma outra maneira de trabalhar a sua criação de colunas. Beleza? Estados.
Assim, uma coisa interessante é que você pode, nesse caso, criar o assign. O legal dele é que você poderia fazer várias fórmulas aqui e, numa pancada só, criar várias colunas, tá? No único código, criar várias colunas, tá? Então, digamos que eu queira aqui, ó, óbitos por 100 mil e casos por 100 mil, tá? E aí eu posso criar minha fórmula lambda aqui, dois pontos, vai ser o x, aqui é óbvio, né? Óbitos dividido por 100 mil, 2. Vou dividir por mil, óbitos é em milhares, tá? Em mil. Porque para ser por 100 mil, teria que ter a população. A lógica estaria errada. Óbitos em milhares, tá? Então, isso aqui torna o seu código mais sofisticado, né? Ou seja, numa única operação, você já faz todos os seus cálculos que você precisa realizar, né? Às vezes um conjunto de operações similares ou envolvendo as mesmas colunas, e aí você tem uma lógica mais sofisticada de como programar usando esse método assign. Tudo bem? Então, nessa nossa aula de hoje, a gente conseguiu superar aí toda a parte de criação de data frames de suas diversas maneiras, tá? Na aula que vem, nós vamos aprender a acessar esses valores e fazer estatísticas sobre eles, tá bom?